Merenda religiosa, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Estamos celebrando São Boaventura, bispo e doutor da Santa Igreja, importante santo para toda a história eclesiástica. Ele que nasceu em 1221 e foi contemporâneo do grande São Francisco de Assis. Narra-se que, quando era ainda criança, padeceu uma grave doença e os médicos atestaram que em breve morreria. Não havia saída escapatória. Sua mãe, então, recorreu ao diácono Francisco de Assis, a São Francisco de Assis, que estava passando perto de sua localidade. E então, a mãe fez uma promessa que, caso ele ficasse curado, ele iria se tornar-se franciscano se fosse a vontade de Deus. E assim, após a oração e intercessão do glorioso São Francisco, eis que a criança fica instantaneamente curada. E conta-se, narra-se a tradição que São Francisco havia dito Bonaventura, e por isso seu nome passou a chamar-se então Boaventura, pela palavra que São Francisco disse ao ficar espantado com a milagrosa cura. Como era nobre, São Boaventura teve a graça de poder fazer bons estudos. Narra-se que seus pais eram de grande sabedoria e grande santidade, então já em casa era habituado à virtude, à meditação, à oração, à piedade, à frequência à igreja e aos sacramentos. Então já vivia como um grande santo e de grande elevação espiritual já na sua infância. Ao fazer 20 anos, pôde então se dedicar aos estudos e ali conheceu os franciscanos. Conheceu aqueles frades que na pobreza imitavam o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele via certa transformação, o que encantou aquela ordem. Ele via homens simples e pobres, assim como aqueles a quem Jesus Cristo havia escolhido, tornando-se grandes santos e grandes pregadores e grandes sábios, assim como ocorreu com os apóstolos após o Pentecostes. Ficando encantado, decidiu-se por tornar-se então franciscano. Era de uma grande piedade ali nos seus estudos, nas faculdades onde estudou, e um dos grandes professores foi Alexandre de Ales, do nosso São Boaventura. E ele conta que de São Boaventura parece que esqueceram de colocar o pecado original. De tão santo que era, parece que Deus esqueceu-se de colocar o pecado original naquele jovem, porque exalava santidade, exalava virtudes, exalava o desejo pela perfeição. Tornando-se então grande pregador, foi muito perseguido, muito caluniado. Por isso executou as funções mais simples, de modo que pudesse ali, e permanecendo em silêncio, não se defender de muitas das acusações que haviam feito. Mas sabiam, grande parte dos franciscanos, de que era um grande intelectual. E assim, depois tornou-se o superior dos franciscanos, pelo exemplo de humildade que viveu, um dos sucessores de São Francisco de Assis, e pôde então estruturar toda a ordem franciscana que havia se espalhado já pelo mundo inteiro. Então foi um dos grandes organizadores das missões pelos franciscanos por toda a igreja. Foi escolhido pelo seu grande nível intelectual. Temos inúmeras obras de São Boaventura. Uma delas é sobre as 6 asas do serafim, que ele fala, ele dá uma exortação aos prelados. Por isso que é chamado também de doutor seráfico, o nosso grande São Boaventura. Grande amigo também de São Tomás de Aquino. Ambos ali compartilhavam as suas experiências intelectuais. Ele então foi escolhido para ser bispo, porém não aceitou de início, não quis tornar-se bispo por humildade. Porém, como estavam preparando o concílio de Leão, e ele temia que ali não estivesse de fato todas as ideias
necessárias para a igreja, uma vez sendo ele franciscano e superior da ordem franciscana, ele conhecia a igreja, poderíamos dizer, melhor do que ninguém. Então, aceitou, por graça de Deus, tornar-se então bispo e cardeal. Mas, acabou que nos inícios ali do concílio veio a falecer, rendendo a sua alma a Deus, tornando-se assim canonizado em pouco tempo devido ao alto grau de santidade, sobretudo pelos seus escritos, tornou-se doutor da igreja. Um de seus escritos é o livro chamado Incêndio do Amor, ou Os Três Caminhos da Vida Espiritual. E nesse livro, em uma parte, ele fala, no capítulo 1, sobre a purificação da alma e seu tríplice exercício. Como que nós podemos purificar a nossa alma? O interessante nesse livro é que tudo aquilo que ele cita e organiza, sempre ele dá 3 pontos. É um livro todo voltado à Santíssima Trindade. Então, tudo que ele fala são 3 pontos. Então, ele fala o que é necessário, os 3 pontos necessários para a purificação da alma. E o primeiro deles, ele vai falar que é o exame de consciência. Se nós queremos nos purificar, temos que ter a noção exata dos nossos pecados. Muitos acabam pecando e recaindo várias vezes no pecado, porque não consideram a feiura, o erro, a miséria, que é pecar. Então tem o pecado como algo pequeno, como um pequeno acidente na sua trajetória. E nosso São Boaventura diz que a recordação do pecado deve exortar primeiramente a alma a contemplar primeiramente as suas negligências, concupiscências e malevolências, pois todos os nossos defeitos e pecados vão se reduzir a esses 3. Então, primeiramente, aquele que quer se purificar deve fazer um bom exame de consciência nas suas orações das suas negligências, concupiscências e malevolências. Aquilo que ele tem, que ele não está executando pelas suas negligências, as orações, os deveres de piedade, os seus deveres de Estado, também as concupiscências, o que tem entrado no seu coração, o que a pessoa tem desejado, o que tem alimentado maus desejos, e muitas vezes as malevolências, quantas vezes a pessoa tem desejado o mal do próximo, praticado o mal ou proferido palavras más. Depois, feito então esse exame de consciência, deve o homem buscar agora um exame sobre a sua oração. Então, em primeiro lugar, reconhecer os seus pecados. Aonde eu estou na vida espiritual? Segundo ponto, a oração. Ver como que tem sido a minha oração, as negligências, o que eu tenho lido, o que eu tenho buscado, como eu tenho rezado, qual o meu ideal e aonde eu estou diante disso, para que assim eu possa melhorar na vida de oração. Nos lembra Santo Afonso de que quem não reza não se salva. A oração é necessária para a salvação. Devemos buscar rezar incessantemente. E ele fala, inclusive, sobretudo, da leitura espiritual, de buscar o conhecimento da doutrina dos santos, conhecimento da doutrina de nosso Senhor. E, por fim, ele nos recorda das meditações. Ele nos fala que nós devemos observar na nossa meditação, naquilo que temos lido, as nossas concupiscências. O que tem movido a nossa alma? A curiosidade e a vaidade. O que tem tirado da nossa alma o desejo de ser santo e conduzido a ela ao tédio, a uma tibieza. O que nos tem influenciado nessa busca pela santificação? Porque, por mais que muitos tenham um ódio, um desprezo pelo seu pecado, de certo modo reconhecem e sentem uma dor por ter pecado, rezam, mas deixam como que a casa varrida e a porta aberta para as ações do demônio. Então esse é o terceiro ponto que nos recorda São Boaventura. Uma meditação do seu pecado, rezar pedindo perdão a Deus, viver uma vida de oração intensa e, por fim, fechar a porta das tentações. Assim, o homem conseguirá viver a santidade. Assim, o homem vai conseguir, pouco a pouco, purificar a sua alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glorioso São Boaventura.
rogai por nós.